Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem não me conhece, me chamo Yuri Laio, sou professor do Colegiado de Engenharia de Produção na Univasf, a Universidade Federal do Vale do São Francisco. E esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou estar produzindo para um projeto, uma ação de extensão chamada Engenharia 4.0, que é uma junção dos nomes Engenharia de Produção e Indústria 4.0. Então os conteúdos eles vão abordar essa relação, principalmente o uso da pesquisa operacional e de tecnologias em geral, de forma aplicada dentro das outras sub-áreas do curso. O público-alvo do projeto, desses conteúdos, eu dividi em dois grupos. O primeiro grupo, que é o principal, se refere aos meus alunos da Univasf. Então, meu foco principal será a produção de conteúdos para os meus alunos. E em um outro grupo, secundário, a gente tem a comunidade geral. Então, tem estudantes de ensino médio pensando em qual curso fazer no ensino superior. A gente tem aí profissionais de várias empresas tentando algum tipo de atualização. E eu espero que esses conteúdos que eu vou estar produzindo possa, de alguma maneira, estar ajudando essas pessoas. E nesse primeiro vídeo eu vou falar um pouco sobre a importância da programação para o engenheiro de produção. Vou estar trazendo 4 principais motivos que eu considero fundamentais para que você se motive a estudar programação. Tá? O primeiro motivo, a gente tem que lembrar o que é um engenheiro de produção e o que ele faz em uma empresa. Tá? Apesar da engenharia de produção ela ser uma área muito ampla, eu diria que em quase todas as áreas, as oportunidades de atuação no mercado de trabalho vai lidar, de alguma maneira, com tomada de decisões. Tá? Em diversos níveis estratégicos, é claro. Mas qualquer que seja a área que o engenheiro de produção vá atuar no mercado de trabalho, não importa se ele vai atuar como um gerente de produção, como um coordenador logístico, um gestor de compras, um engenheiro de segurança do trabalho, gestor da qualidade, tá? Independente da área que ele vá atuar, o engenheiro de produção ele tem um papel de tomador de decisões dentro das empresas, certo? Isso é um fato, faz parte da natureza das funções que nós ocupamos dentro das organizações. É claro que a depender da função e da sub-área que a gente vai atuar, podem haver um volume de decisões muito maior ou menor que vão ser tomadas rotineiramente, isso é óbvio, tá? Mas elas fazem parte da nossa rotina, quaisquer que seja a área que a gente vai seguir dentro do curso. E o grande X da questão, desse primeiro motivo, está aqui. É que muitas dessas decisões têm uma natureza bastante complexa, tá? Seja pelo volume de dados que a gente deve levar em consideração para tomar ela, seja pela matemática que está envolvida no problema, ou até mesmo pela agilidade, pela rapidez que aquela decisão ela é necessária naquele setor. Então, às vezes a gente está dentro de uma grande empresa e não só a decisão é complexa, mas a gente precisa tomar aquela decisão para ontem, num termo mais popular, né? De imediato, o mais rápido possível. Então, todas essas questões, todos esses fatores, assim como vários outros, fazem com que a programação ela tenha um papel fundamental na gestão organizacional atualmente. E quanto maior for a empresa, mais importante tende a ser a programação dentro do planejamento dela. Tá? Isso acontece porque, geralmente, quanto maior for o porte da organização, maior tende a ser também a dimensão dos problemas que devem ser decididos, que devem ser solucionados dentro dela. Tá? E isso também torna com que seja maior a complexidade em resolvê-los. Lembrando que essa complexidade ela tem uma relação direta com a dimensão dos problemas. Tá? Na medida que esses problemas são maiores, a complexidade para solucioná-los também tende a ser maior. Então a programação ela é extremamente importante para o nosso papel de tomador de decisão dentro dessas empresas. Ela é fundamental. Um segundo fator que eu quero levantar também é com relação à nova revolução industrial que a gente está vivenciando. Tá? Geralmente chamada, de forma mais comumente chamada, Indústria 4.0. Só para contextualizar, nós já passamos por outras 3 revoluções. As 2 primeiras já fazem bastante tempo. A primeira ela foi marcada principalmente pela mecanização nos sistemas de produção. E a segunda pelo uso da eletricidade e também os sistemas baseados em produção em massa. Tá? Tem vários outros fatores, mas não vamos prolongar porque não é o objetivo desse vídeo. Mais recentemente, por volta dos anos 70, a gente começou a passar por uma terceira revolução, uma revolução que teve um grande impacto até os dias atuais, que foi a revolução computacional. Naquela época, os computadores eles começavam a ser introduzidos nas indústrias, que tinham características ainda bem rudimentares, vindas da primeira e da segunda revolução industrial. E os computadores eles passaram a fazer parte dos sistemas de produção das empresas e da tomada de decisões de seus setores consecutivamente.
E o que aconteceu a gente já sabe, né? Com o avançar dos anos, das décadas, foi se tornando a computação em si cada vez mais importante nesses processos de gestão. Hoje, se a gente for parar para imaginar, é inimaginável, principalmente em médias e grandes empresas, a gente pensar como que seria o funcionamento delas sem computação, sem sistemas de gestão, sem redes. E o ponto que eu queria chegar era esse, tá? A gente está vivenciando uma transformação hoje similar ao que a gente já vivenciou em uma revolução passada. Só que agora com outras questões, que envolvem vários temas que estão ligados diretamente à programação. É um segundo fator que eu estou apresentando que demonstra a importância da gente começar a estudar programação desde cedo. E o terceiro ponto, já pegando esse gancho da indústria 4.0, diz respeito ao mercado de trabalho. Eu acabei de falar que é inimaginável o funcionamento de grandes empresas nos dias atuais sem a existência de sistemas integrados, sem ter um uso pleno da computação. Não tem como. Mas quando essa revolução começou, lá por volta dos anos 70, como eu disse, não era assim o cenário. As empresas que foram promissoras e inovadoras, elas conseguiram, à época, ter um diferencial no mercado, elas conseguiram despontar na frente dos concorrentes. A questão é que com a revolução plenamente concretizada, já nos anos 2000, quando ela conseguiu ter um amadurecimento maior dentro de todas as empresas, ou da maioria das empresas de médio e grande porte, esse diferencial que era visto no início, ele passou a ser uma questão de sobrevivência, não mais de destaque, que era lá no começo. E é isso que a gente vê hoje. Hoje a gente não consegue imaginar uma grande empresa que não faça uso de ferramentas computacionais ser competitiva no mercado. Não tem como ela ser competitiva sem utilizar ferramentas computacionais. E esse processo, processo lento e demorado de amadurecimento das revoluções é algo comum, tá? Que existiu em todas as revoluções e está acontecendo atualmente nessa quarta revolução também. Tá? E esse mesmo cenário a gente também consegue observar no mercado de trabalho. Se a gente parar para pensar, há 20, 30, 40 anos, o uso de planilhas eletrônicas, como o Excel, por exemplo, ele era considerado um forte diferencial nos profissionais. Tá? Tanto em seleções de emprego, como também em seleções internas nas empresas, seleções que visam a promoção de cargo. Isso era considerado um diferencial. E o que a gente tem hoje? Hoje em dia é considerado um requisito. Não só em engenharia de produção, em empregos nas várias áreas de tecnologia, de engenharia, gestão em geral. Tá? É só a gente olhar, só procurar as oportunidades que você percebe que esse requisito está com bastante frequência nas vagas. E essa revolução que a gente está vivenciando hoje, ela cedo ou tarde vai cobrar esses requisitos. Tá? Requisitos que hoje são tratados apenas como diferenciais. Se a gente olhar os principais temas que estão relacionados com essa quarta revolução industrial, como por exemplo a otimização computacional, a inteligência artificial, internet das coisas, computação em nuvem, análise de dados, sistemas cyberfísicos, visão analítica, pensamento crítico, criatividade. A gente tem aí uma série, poderia falar aqui o dia todo, dessas competências que estão sendo mais requisitadas na indústria 4.0. Mas se a gente parar para analisar friamente essas competências, essas habilidades, a gente consegue perceber que praticamente todas elas têm uma relação direta ou indireta com a programação, o que demonstra mais uma vez a importância da gente estudar programação desde cedo. E por fim, para finalizar esse quarto ponto que eu queria trazer, ele é o mais breve, mas particularmente é o que eu considero talvez o mais importante, que é como a lógica de programação ela transforma a nossa maneira de pensar. Tem uma frase muito famosa do Steve Jobs, que é uma das grandes mentes da nossa geração, que ele disse que todas as pessoas nesse país deveriam aprender como programar um computador, porque isso ensina você como pensar. E eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. A programação, ela desenvolve a mente da gente a enxergar as coisas, os problemas, de uma maneira completamente diferente daquelas que a gente enxergava antes. Não só no ambiente de trabalho, mas também na nossa vida pessoal. Tem vários estudos que demonstram que ela tem uma capacidade de desenvolver nossa visão sistêmica, nossa visão analítica, raciocínio lógico, pensamento crítico, vários outros pontos, tá, pessoal? Então a programação, ela mais do que uma ferramenta para o nosso trabalho, ela é uma ferramenta também para a vida, tá? A prática dela pode propiciar uma série de benefícios na vida da gente que se fazem presentes no nosso dia a dia. Então é isso, espero que tenham gostado. Estudem programação e até o próximo vídeo.